Vivemos em um mundo onde tudo está conectado. Pessoas, empresas, mercados e decisões acontecendo em tempo real. Mas você já parou para pensar como esta hiperconexão está transformando a economia, o trabalho e até a forma como consumimos? Hoje vamos mergulhar em um tema atual e essencial, a economia hiperconectada. Para nos ajudar a entender esse cenário complexo e cheio de desafios, recebemos o doutor e professor universitário especialista no assunto, que ao longo dessa entrevista você sim vai descobrir como essa nova realidade impacta diretamente a sua vida e o futuro da nossa sociedade. Está começando mais uma edição do nosso programa e o conhecimento é o nosso ponto de conexão. Aqui na TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e com as nossas plataformas digitais, nós vamos fazer uma hiperconexão com você e com o mundo. Nosso convidado é o doutor, professor Wilson Santos. Professor Wilson, primeiro, muito obrigado mais uma vez aqui no Café com Leite. É motivo sempre de alegria recebê-lo, viu? Para falar sobre temas sempre de extrema relevância, temas atuais, temas em voga, temas que por mais que se converse, ainda é pouco. Por mais que se aprenda, é pouco. Então, alegria recebê-lo, viu? Seja bem-vindo aqui, sempre aqui a sua casa. Para mim é sempre um prazer, Leito, estar aqui contigo, estar no Café com Leite, nesse bate-papo. O bate-papo sempre é gostoso. É mais do que uma entrevista, né? Uma troca de conhecimento e de relações. Eu fico muito feliz em estar aqui para a gente falar de um tema que não é só da atualidade, é um tema que eu gosto, é um tema que eu venho estudando e para mim é uma honra enorme estar aqui batendo um papo contigo. Que bom. Pois seja sempre muito bem-vindo. Professor, economia hiperconectada. Falar em economia já não é um tema muito simples, nem é todo mundo que sabe. A gente gosta. Quando se fala em economia, quando não se reporta a economia de economizar alguma coisa, mas na economia geral, de um modo geral, ela já é atrativa, porém é difícil você conversar em economia. Eu não enxergo assim muita gente para a gente conversar sobre economia, né? E hiperconectada, por que essa junção desse binômio? Alguém um dia desse me perguntou, Leito, se isso não era um nome bonito para dizer que todo mundo estava na internet, né? Parece, né? Isso, será que não é um nome bonito, né, para dizer que todo mundo está na internet? Primeira coisa, eu diria que não, porque a gente ia reduzir um fenômeno muito importante que está acontecendo. Essa é a primeira coisa. Segundo, é uma forma da gente dar um passo além do que a gente vinha tratando de economia digital, que também parecia uma coisa bem moderna, né? Mas a economia, quando a gente fala de economia hiperconectada, nós estamos falando de uma mudança de lógica de mercado. E talvez essa seja a palavra mais importante para a gente começar a discutir essa economia. Há uma mudança de lógica de mercado na produção de valor, na entrega. Então, não é apenas estar na internet. Nós não estamos falando de apenas usar a internet, ou estar presente na internet, ou a empresa estar na internet, ou nós estarmos na internet, né? A gente entende que esse assunto ainda é um assunto que se discute bastante, mas do ponto de vista nosso, esse é um assunto que já está passando, né? E agora nós estamos pensando para além de só estar usando a internet, mas qual é a nova lógica de produção de valor, de produção, é uma mudança na sociedade, né, com essa lógica agora econômica que muda toda a sociedade, que muda os comportamentos e que muda principalmente essa produção de valor. A produção de valor pegou uma lógica diferente, ela trilha pelo novo caminho e a gente começou a chamar de economia hiperconectada por vários fatores. Um, por causa dessa mudança de riqueza mesmo, tá? A riqueza, ela vem mudando, eras por elas vem mudando. Quando a gente olha lá no passado, a riqueza era terra.
Sim. Né? Então, os grandes proprietários, latifundiários, tinham muita riqueza, mas depois veio o petróleo, né? Outras produções de bens e consumos estratégicos que começaram a substituir o grande latifundiário. Então, possuir terra não era mais possuir riqueza. Quem tinha produtos ou quem entregava alguma coisa estratégica para a sociedade ou a produção de petróleo passou a ter muita riqueza. E hoje, essa lógica vai embora e nós temos agora uma nova riqueza, que é a riqueza dos dados. Há uma datificação do mundo que a gente precisa entender. E essa datificação do mundo, ela muda toda a lógica de produção de valor, que, do meu ponto de vista, nós estamos penando para compreender. Porque não basta só saber o conceito, ou só saber que existe, eu preciso saber como atuar, estar presente nessa nova realidade de produção de valor. Muito boa e muito oportuna essa vinda dessa nova, eu diria, posso usar o termo metodologia, né? Mas isso distancia muito o capital humano, a sensibilidade humana. Eu acho, professor, que isso é essencial, é um caminho sem volta, né? Não resta dúvida. Mas, por outro lado, afasta a sensibilidade humana. Você concorda? E essa é uma preocupação, a sua pergunta ela é bem lícita, é uma preocupação de todo mundo, né? Às vezes as pessoas me perguntam sobre, e aí, como é que vai ficar as pessoas, como ficam os trabalhos e tal. Eu tenho um pensador chamado Floride, né? Ele tem produzido muitas coisas nessa área e mais recentemente ele produziu algo que ele chamou de Manifesto on Life. E é de onde eu tirei esse termo economia hiperconectada, foi a partir de uma leitura dele que eu puxei para essa economia. Ele traz uma questão muito importante no manifesto, que é a questão da ética, né? E aí traz uma ponderação muito importante, que tudo isso que nós estamos falando e que nós vamos abordar hoje no programa aqui, talvez essa pergunta fosse, a gente pode voltar lá no finalzinho, né? Porque lá no final nós podemos fazer cabe uma reflexão, tá? E como é que fica tudo isso? Aí entra a questão de ética do ponto de vista de Floride. Que como eu entendo agora essa nova questão dessa nova economia, que é uma economia agora hiperconectada, on-life, agora que eu preciso compreender, eu preciso pensar de como eu, enquanto ser humano, vou humanizar isso, vou governar isso. Porque é necessário, vou né? estar em controle disso, né? Então, assim, há sim uma interação, um imbricamento, mas eu preciso pensar do ponto de vista ético, do ponto de vista, inclusive, para ele, semântico, para eu entender que de fato significa isso, para eu dizer assim, tá, a partir daqui, como é que agora eu posso trazer mais dignidade, eu posso trazer mais humanização, eu posso trazer mais cuidado, eu posso trazer mais governança com tudo isso que eu tenho para a humanidade. É assim, muito provocante, muito envolvente, porém muito preocupante. Em especial para os seres humanos, eu diria assim, não para a geração Z, né, que já estão nascendo nessa linhagem de hiperconexão, que eu acho extremamente relevante. Por exemplo, eu tenho um projeto com a equipe de profissionais da TV Verde Vale, que nós vamos desenvolver oportunamente um telejornal com IA. Isso, eu não vou entrar em detalhes para não tirar o sabor da essência do futuro próximo. Do spoiler, né? Exato, mas está dentro dessa linha da economia hiperconectada, que é uma coisa que eu sempre tenho dito assim, que é um caminho sem volta. E cabe a nós a buscarmos a essência dessa novidade para a nossa próxima interação, nosso futuro, nossa interação futura, digamos assim. Até porque, dentro dessa linha, o distanciamento humano vai acontecer. Porém, ele pode acontecer de forma também inversa, ou seja, ele pode acontecer, cabe a nós
analisarmos cada ponto, o que nós poderíamos fazer. Mas, diante dessa situação, professor, há digamos assim, existem perspectivas cada vez mais digamos assim, de melhorar, aí eu vou economia, para economicamente o desenvolvimento da sociedade, das pessoas, do país, da economia, do mundo. Tem perspectivas com essa evolução, com essa interação tecnológica toda, desse imbróglio todo, que não deixa de ser um futuro muito promissor. O senhor enxerga isso como assim, algo que venha trazer, digamos assim, um desenvolvimento mais rápido, mais sustentável para a sociedade? Eu vou responder em algumas etapas. Tem um sujeito chamado de Kurzweil, que ele tem trabalhado sobre a questão de uma lei do retorno de aceleração. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que tecnologia ela não é linear, né? Então, se a gente olhar para tudo isso que nós estamos falando, do ponto de vista linear, nós sempre vamos achar isso muito distante e uma coisa futurista, e talvez não aconteça. Isso pode ser um erro para a gente, para as organizações, para o governo e para a própria economia. Porque a gente está olhando de um ponto de vista linear, com um modelo mental passado, para uma tecnologia que ela não muda linear. Por exemplo, a tecnologia em si, ela não muda linear. Ela não vai, no próximo ano, ter aumentado um pouquinho a mais. Ter aumentado... A curva da experiência, ela é uma curva exponencial. Então, a taxa de mudança, muitas vezes há uma aceleração na taxa de mudança. Então, quanto mais maduro essa tecnologia fica, maior o potencial exponencial de aceleração dessa mudança. Então, às vezes nós estamos... Vou dar um exemplo do ChatGPT. A gente começou vendo o ChatGPT, depois inteligência artificial, e hoje o que nós temos em termos de inteligência artificial, que veio caladinho ali, e a gente foi experimentando, e hoje as pessoas, eu diria que estão começando a olhar, mas ela está lá na frente das possibilidades, da potencialidade que a gente olha para a gente, para o futuro. Obviamente que quando a gente olha, a gente tem as oportunidades, por outro lado, a gente tem os desafios, né? Nós precisamos ser críticos nisso. Sim. Então, quando eu olho para tudo isso, eu enxergo um monte de oportunidades, né? Sendo bem cearense, né? Usando a palavra monte aí, né? Uma quantidade enorme de oportunidades. A primeiro quesito que eu vejo em tudo isso, em termos de oportunidade, eu poderia dizer assim, olha, hoje com a datificação do mundo, e hoje o mundo está sendo datificado, eu consigo datificar plantas, um espaço desse, eu consigo datificar tudo que está na nossa volta. Então não há mais separação entre o mundo físico e o mundo digital. Essas fronteiras, elas começaram a se diluir. Essa é a primeira compreensão. Não existe mais eu estar no mundo digital e no mundo físico. Essas coisas se imbricaram. Então, essas fronteiras que separavam, a gente não consegue mais perceber. Essas fronteiras estão atópicas, então a gente consegue fluir nos dois, às vezes sem perceber. Eu consigo datificar no virtual tudo que tem no físico. Então imagine isso em termos de produção, em termos de produtividade. Eu teria que fazer uma série de prototipagem. Estou dando aqui algumas possibilidades dentro que você me perguntou. Uma série de prototipagem, fazer teste, fazer uma série de coisas para ver se eu acertava o produto de um cliente. Hoje eu consigo datificar, jogar isso em 4D e consigo fazer esse teste quase que imediato. Eu consigo fazer a vivência de estar físico aqui sem um custo quase zero. Então não preciso mais prototipar, fazer teste. Aquela curva de lançamento de um produto, da experiência de um produto, isso desapareceu, porque agora eu consigo datificar. Investimentos e tempo. E tempo.
Tá? E personalização. Personalização. Porque agora eu consigo atender, porque o custo é baixo, eu consigo atender determinada personalização. Então, em termos de linha de produção, eu acho que a gente dá um salto quantitativo enorme. Essa é a primeira coisa. Segundo, em termos de própria manutenção daquele produto, a gente consegue ter ganhos enormes. Em termos de saúde, hoje, com a chegada da inteligência artificial, o Conselho Regional de Medicina Federal, eles têm proposto, inclusive, uma lista de como é que os médicos agora podem e devem utilizar a inteligência artificial dentro da medicina, ou seja, não é mais algo que está distante que eu não posso usar. E não é algo que vai substituir o médico ele é curador. O médico ele é médico, ele é responsável, né? Ele só precisa se apropriar disso. Ele não pode mais utilizar aquilo, e depois nós vamos discutir isso, como ferramenta. A apropriação disso faz com que ele se torne crítico, que ele consiga ter agora uma apropriação consciente daquilo, e ela pode utilizar como gerenciamento de dados mais assertivos sobre o paciente, sobre a história do paciente. Eu consigo prever alguma coisa a partir de previsibilidade dos dados daquele paciente, da história daquele paciente. Então, eu consigo ter uma série de coisas de impactos na saúde, a questão de cirurgias robóticas, nós temos avanços. Então, a possibilidade de avanço, nós tivemos há um tempo atrás, e não muito recente, nós tivemos a primeira cirurgia humana realizada por robô, 100% por robô, sem atuação humana. Então, nós tivemos microchips em pessoas tetraplégicas que começou a usar o microchip e começou a acessar redes sociais, uma série de coisas que antes ele não conseguia. Então, a gente vai para a área de saúde, a gente abre um leque de oportunidades. Imagine, né? As demais, né? As demais. Aí você vai para contabilidade, para direito, para todas as áreas da vida humana hoje, eu acho que abre um leque de muita possibilidade. A gente poderia citar uma série de coisas simples e complexas que eu acredito que eu sou pode ser assim, não, você está vibrando bastante, porque eu não consigo olhar, não dá para a gente olhar mais com a mentalidade passada. Você tem que olhar e ver todas as oportunidades, obviamente considerando todos os desafios que a gente tem. E quais os impactos de tudo isso nessas ramificações que você citou? É o que nós vamos discutir no próximo bloco. Ele é vice-reitor da Universidade Vale do Salgado. Eu converso com o professor Wilson Santos aqui no programa Café com Leite. Ele que está hiperconectado com a economia e também com o programa Café com Leite. Professor, vamos beber água, São Geraldo, né? Por favor. E agora um cafezinho, né, professor? Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, economia hiperconectada? O nosso professor vai continuar com a gente. Temos mais um cafezinho aqui para o meu convidado. E se você quer aprender, fica ligado, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que nós fomos assistidos em mais de 180 países, aqui de Juazeiro do Norte, muito especialmente para você. Graças a você que nos acompanha, uma forma muito especial de agradecer, mandando o meu abraço, tá? Dizer para você que nós ultrapassamos a edição número 1800 do programa Café com Leite. É mais uma razão também, é você estar nos acompanhando diariamente. Então, 1800 edições do programa Café com Leite, levando muitas informações para você. Você pode conferir lá no site tvcafecomleite.com.br. Inclusive, esta e todas as edições, inclusive, novamente, com o professor Wilson, com temas extremamente relevantes. Você vai encontrar lá no nosso site, tvcafecomleite.com.br. Abrilhantando o nosso programa de hoje, professor Wilson, ele que é vice-reitor da Universidade Vale do Salgado, aqui na região do Jaguaribe. Qual é? É Vale do Jaguaribe? Vale do Salgado. Vale do Salgado, Vale né? Centro-Sul, Vale do Salgado. Vale do Salgado, porque o Vale do Jaguaribe é do Jaguaribe para cima, isso, né? Até Limoeiro por ali, né? É tudo pertinho, tudo irmão. Na cidade do Icó, está aqui abrilhantando o nosso programa de hoje, professor
Professor Wilson, no bloco anterior você falou assim que essa questão da hiperconexão ela não estava inserida somente na linhagem, como você citou, da medicina, mas também nas outras vertentes, como direito, economia, educação. Contabilidade, educação, principalmente educação, administração. Então, ela não é assim muito específica, não, né? Ela a gente consegue estar presente, Leito, na nossa vida, assim, a potencialidade, as transformações. Uma coisa que Floridi coloca é que ele diz que um dos conceitos dele muito forte é que essa oposição entre on-life e offline, né? Ou seja, eu estou digital, eu estou no físico, ele chama de offline, isso não é mais oposição. Então hoje a diluição dessas fronteiras fez com que isso tivesse a gente sem perceber cruzando por essas fronteiras. Isso traz um impacto muito grande, porque isso mexe com as nossas vidas, né? Isso tem um impacto na nossa vida, no nosso comportamento. Então, nós estamos falando de transformações, de mudança de lógica da sociedade que mexe com o nosso comportamento, mexe com o comportamento do consumidor, mexe com as relações entre as pessoas, né? Como é que essas relações elas acontecem, as conexões. Cria-se um novo conceito, porque hoje eu passo a olhar e dizer assim, puxa, o conceito de conexão passa a ser muito forte. Mas isso impacta nas emoções? Termina impactando, porque a gente tem agora uma mudança até impactando até na identidade das pessoas. As pessoas estão nesse ambiente cada vez mais hiperconectado, impactando a sua identidade. Tem uma coisa bem interessante que um pensador nos Estados Unidos ele trouxe, ele cunhou lá algo chamado de Lei de Metcalfe. Metcalfe era um grande engenheiro e empresário. E ele começou a olhar para tudo isso que estava acontecendo. Eu chamo dos pilares. Eu acho que a gente tem alguns pilares para esse momento que nós estamos aqui. Eu tenho um Kurzweil apontando lá, recentemente, agora 2000, recente ele está lançando um livro chamado Que a Singularidade Está Próxima, e ele está falando, ele trouxe essa singularidade está próxima e ele lançou a singularidade está cada vez mais próxima, porque ele enxerga que mais ou menos em 2040 nós teremos essa questão de singularidade, que é o imbricamento entre ser humano e máquina. Hoje nós vamos começar a utilizar várias coisas, né, porque vai melhorar a saúde, uma série de coisas, e eu poderia estar fazendo transplantes de chips de uma série de coisas, né? Traz uma série de coisas que o pessoal pode dizer que é futurista, e ele vai dizer, se você olhar com a visão do passado, de fato eu sou futurista. Se você olhar com a visão adequada, você vai ver que nós estamos falando de coisa que está para acontecer. E eu posso dizer que o futuro é agora, né, nesse caso? Eu diria que... É ontem. É ontem, né? Porque assim, nós não estamos enxergando, nós não estamos para... Isso muda a lógica, nós não vamos mais acompanhar a mudança. Nós precisamos estar... A ideia é estar se adaptando constantemente para vivenciar todas essas mudanças. Nós não estamos mais de longe olhando as mudanças acontecer, nós estamos dentro desse processo de mudança. Isso a gente precisa compreender, senão a gente fica fora do que está passando. Então, ele já previa todas essas mudanças, mas esse Metcalfe diz, ele começou a enxergar o poder de conexões. Ele disse assim, olha, um telefone ou um celular ele não tem muito poder, mas vários telefones conectados têm poder. E as pessoas não começaram a entender isso, até que entenderam essa questão de conexão. Ele estava falando de conectividade. Então imagine, ele estava lá atrás explicando o que a gente ia vivenciar de redes sociais. Ele é a melhor pessoa para explicar essa mudança de conexões e de relações entre as pessoas nas redes sociais. Porque ele começou a olhar e dizer assim, olha, o poder das pessoas não está só ter uma quantidade de gente, mas na qualidade das conexões dessa pessoa. Porque ele começou a enxergar que ele diz assim, todas as conexões, o número de pessoas que você tem sempre vai ser levado ao quadrado. Isso foi um avanço muito grande. Olha, se eu tenho 1000 pessoas na minha rede, se eu elevar isso ao quadrado, eu vou ter muitas conexões, menos um que sou eu, que eu não posso conectar comigo mesmo, mas eu posso ter uma rede de conexões. E aí traz uma série de reflexões para a nossa vida. Então, nós temos conexões.
todos nós temos. Qual é a qualidade dessas conexões? Qual a profundidade dessas conexões? Como é que essas conexões se dão? No campo do negócio, as empresas elas precisam compreender que o jogo não está mais só no produto. Está na capacidade da empresa de ter conexões profundas com o seu cliente e melhorar a qualidade dessas conexões. Então, à medida que a empresa consegue, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, no mesmo ecossistema, conectar fornecedor, conectar cliente, conectar colaborador, aí está a fonte de vantagem competitiva. Então, se a gente pensar no negócio, tem um impacto muito grande nas empresas, porque muda a lógica de competição das empresas, que muitas empresas ainda não compreenderam. Que se eu entender a lógica de como essas conexões começam a dar, eu começo a avançar. Por que algumas empresas têm sucesso e outras não? Porque essas empresas entenderam essa lógica da conexão e elas conseguem conectar-se de forma bem sucedida. E a gente... Se nós enxergarmos, me permita lhe interromper, professor, se nós enxergarmos essa evolução, nós visualizamos uma amplitude extrema quando nós começamos a enxergar essas pontuações citadas pelo senhor e eu me vendo aqui, por exemplo, num supermercado que nós temos em São Paulo que não precisa de ninguém. Eu sozinho, com a face, entro, pago, saio com minha... Né? Já até falamos sobre esse assunto. E que é uma realidade hoje, onde você chega num supermercado hoje, aqui mesmo, nós já temos aquele caixa que você vai sozinho e pesa e passa, não precisa nem você passar ali no caixa oficialmente mesmo. Isso são fatos de conexões. Eu diria que isso são aspectos de avanço tecnológico, sim, que pontes dessa economia hiperconectada, mas só isso não basta. Só isso não basta. Porque ela precisa assim, eu tô fazendo isso. Isso está conectando o meu cliente ou está distanciando o meu cliente? Eu tenho que criar toda essa parte de tecnologia, me apropriar dela para eu promover as conexões. E aí nós chegamos num ponto importante, que a gente estava temeroso lá atrás, que é o distanciamento. Se eu não cuido dessas conexões, eu chego a ter esse distanciamento. Então, na economia hiperconectada, talvez o grande avanço nessa lógica, primeiro é compreender a lógica, segundo é compreender que essa lógica ela precisa ter conexões significativas. Eu preciso usar todas essas disrupções tecnológicas que a gente está vendo, de inteligência artificial, de hiperinteligências que está batendo a nossa porta, de singularidade, de todos esses termos bonitos que estão aparecendo, que são termos que apontam para algum aspecto de transformações tecnológicas, mas se a tecnologia por si só, ela não vai gerar valor nessa economia. O que vai gerar valor na economia é a capacidade que eu tenho de fazer pontes. É porque essa ponte vai provocar alguém para gerar negócio para mim. E essa tecnologia pode também me distanciar. Sim. Aí você quer ver algo prático dentro da sua empresa? Você tem colaboradores na sua empresa. Sim. Existe colaborador que consegue fazer pontes. Ele consegue fazer pontes entre setores. Ele consegue fazer conexões com o cliente, ele consegue estar juntando pontes de um lado para outro. Então, esse colaborador, ele tem um poder de conexão muito grande. E isso passa a ser um valor para a empresa. Ou seja, nós temos tecnologia que não está substituindo a pessoa. A pessoa conseguiu entender a dinâmica dessa nova economia e está usando essa nova economia para criar essas pontes. Então, isso muda o RH. Por exemplo, eu não basta ter só um título, ter uma especialização, ter determinada experiência, mas eu não consigo fazer as conexões significativas, eu não consigo ter conexões de qualidade ou aprofundada. Essa pessoa tem um diploma, tem tudo, mas ele não gera valor para a organização. Então, você está vendo que a gente está começando a pensar numa mudança de valores. Falou, né? Tem que haver... E aqui eu não estou dizendo para quem tem um diploma que o diploma não é importante.
Né, para o nosso público, nossos ouvintes não ficarem, quem está nos acompanhando, não ficarem achando ruim. O diploma continua, a formação, a qualificação, ela continua. Se aí tem um impacto nas universidades. A universidade agora não pode só entregar o diploma, a formação técnica. Ela precisa cuidar agora de preparar o perfil desse profissional com capacidades de conexões significativas, compreendendo que a vida agora não é mais só, ela é em rede. Sim. Então, surge um outro aspecto dessa economia, que essa economia, como ela é exponencial, ela deixou de ser linear, ela agora passa a ser em rede, é um grande ecossistema. Então, hoje eu preciso criar um ambiente de aprendizagem em termos de rede, de ecossistema, porque quem está lá precisa compreender que a vida é em rede. Né? Se eu sou um administrador, a minha vida é em rede, eu tenho rede com fornecedores, com clientes, com parceiros, com colegas meus. Então, essa rede, quanto mais ela se fortalece, mais minha empresa se fortalece. Olha aí como ela está, né? Intrinsecamente ligada. Você vê que é uma grande teia, né? É uma grande teia. Sempre que eu penso disso, eu penso de um grande pensador que pensou nessa primeira questão de ecossistema lá atrás, né? E Capra, ele vai escrever um livro chamado A Teia da Vida. Nós estamos numa grande teia da vida, que era o que ele já estava prevendo, que era um sistema que era para além de só a união das partes. Ele vai dizer que isso é muito mais potente. Porque uma das coisas que nos preocupa quando, digamos assim, portadores de títulos, quiçá com conhecimento, é claro, até que ponto, onde eu vou ficar? Né? Pode nos levar a isso. O que é que eu vou fazer? O avanço está me trazendo, está me excluindo do meio. Mas não, né? Existem muitas oportunidades, né? Vamos comentar isso no próximo bloco. Porque eu achei esse assunto interessante para as pessoas não ficarem excluídas. Porque a exclusão vai trazer, talvez, problemas de saúde gravíssimos para essas pessoas, considerando que não serão úteis imaginariamente, porém, haverá também um impacto extremamente negativo para as academias, considerando que não me interessa, já que eu não vou. Então, a gente precisa mostrar às pessoas que há um impacto, que precisa ser feito as pessoas também se atualizarem, né? As pessoas sem atualização, hoje a aprendizagem ela passa a ser continuada. Ela deixou de ser, eu fiz uma graduação e morreu pro resto da vida. Não, agora a aprendizagem nossa ela precisa ser contínua. E nós vamos continuar. Já que é contínuo, vamos continuar no próximo bloco. Professor Wilson Santos, ele que é vice-reitor da Universidade Vale do Salgado, na cidade do Icó, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre a economia hiperconectada. Professor, vamos beber mais água, São Geraldo, por favor. E mais um cafezinho com leite, por favor, professor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, economia hiperconectada, com o nosso professor Wilson? Você fica ligado que o nosso intervalo é só o tempo do cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom me deliciar de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e de uma boa informação. E hoje a nossa informação, economia hiperconectada, mais uma vez aqui com o professor Wilson para falar sobre esse tema. Ele que é expert no assunto, ele que sempre conversa com a gente, traz informações novas, relevantes, para mim, para você e para toda a nossa sociedade. Professor Wilson. Professor, esse é um assunto que, quando nós falamos em economia, tem uma abrangência, uma dimensão um pouco grande, né? Mas eu te pergunto, além dessas que você citou, nós temos ainda como ramificar isso mais além, porque eu imagino... como falei no bloco anterior, que as pessoas que estejam ali naquele grau de formação, muitas vezes estão ali pensando, e eu vou me acabar com isso? Ou eu vou ter que continuar estudando? Como é que vai ser o meu futuro?
futuro. É importante a gente deixar claro, né, que a educação ela é fundamental. É um ato contínuo. É um né? ato contínuo. Então, quando nós dissemos é importante a graduação, é importante, às vezes, ter mestrado, doutorado, o que a gente precisa ter cuidado achar que uma vez que eu fiz a graduação, eu não preciso continuar estudando. Ou achar que eu só preciso ter o conhecimento técnico. Aquele básico. Né? E eu preciso ter outras competências hoje, inclusive competências necessárias para estar presente nessa economia. E aí perpassa também pelas universidades. As universidades hoje precisam repensar o currículo, redesenhar. Muitas universidades estão inserindo no seu currículo, dar um exemplo aqui, inteligência artificial, tecnologias disruptivas, porque vai fazer parte do cenário. Por exemplo, os nossos currículos atualmente, nós inserimos todos com inteligência artificial. Por quê? Porque eu preciso estar pronto dentro dessa nova realidade. Não é para a realidade, é dentro dessa nova realidade. E aí entra uma coisa, né? Porque nessa economia, além da gente compreender o diluir dessas fronteiras, essa questão de mundo digital e mundo físico não existir mais, estão imbricados, dessa importância do conhecimento de como se dão essas conexões, um outro sujeito chamado Reed, ele criou quase que um degrau acima de Matt Clough para dizer assim, tá, as conexões são importantes, mas elas não são suficientes. Existe algo muito mais importante, que é o poder de comunidade. Olha quão importante isso. Elas são importantíssimas, mas não são suficientes. Não são suficientes. Então eu preciso... Ele diz assim, olha, porque quando eu tenho conexões, esse N, que é a quantidade de pessoas que eu tenho, ela é elevada ao quadrado. Mas não é só isso. Essas relações, elas são exponenciais. E ele trouxe um conceito matemático novo para mostrar a dimensão dessa nova economia, para dizer assim, ó, agora não é mais N elevado a 2, agora é 2 elevado a N. Então, eu saio de N elevado ao quadrado para trazer um conceito exponencial. Porque ele diz assim, olha, não é que eu tenho 1000 pessoas e eu tenho a possibilidade de esses N elevado ao quadrado de conexões possíveis, e se essas conexões tiverem muita qualidade, vai agregar valor, mas isso só não é suficiente, porque hoje é a pessoa que consegue, é a possibilidade que eu consigo criar grupos de interesses. Então ele diz assim, às vezes eu tenho 1000 pessoas nas minhas relações, mas eu consigo fazer novos grupos. Então, eu consigo fazer diferentes tipos de grupo, diferentes tipos de interesse, e você vê muito isso. Isso é uma boa explicação para os nossos WhatsApp. Quantos grupos nós não temos? Sim, né? sim. Nós temos uma lista de contato, mas dele nós fizemos dezenas e dezenas de grupos, né? E outros tipos de grupos de interesse. Então, ele diz, isso é exponencial. Se as pessoas, se as empresas, elas começarem a compreender o poder de criar essas comunidades, isso tem um avanço enorme, porque ela cria comunidades com clientes, comunidade de interesse. E aqui surge, por exemplo, minha empresa, ela consegue criar comunidade de clientes, comunidades de interesses. Como é que eu trabalho essa minha rede? Então, essa economia, além das conexões, ela precisa dizer, tá, eu preciso criar grupos de interesses, eu preciso criar grupos de comunidade para gerar valor para o meu negócio. Eu fico pensando assim, dentro de uma empresa, a possibilidade de uma empresa, pensando em termos de uma empresa que consegue explorar essas comunidades, por exemplo, comunidades de aprendizagem dentro da empresa, comunidades de inovação, porque não é simplesmente a palavra inovação, ela precisa acontecer de fato. Né? E as empresas, às vezes, elas não dão tanto interesse. Então, mas a empresa ela poderia ter comunidades de inovação, comunidade de melhores práticas dentro da empresa, comunidades de aprendizagem, comunidades de novas tecnologias, e a gente vai passando.
E a gente poderia explorar, olha a oportunidade que nós temos a partir da compreensão dessa nova economia. Porque eu posso usar dentro da minha própria empresa. Sim, né? sim. Eu, como profissional, onde eu estou atuando, tá? Que tipo de comunidade eu estou fazendo? Qual é a qualidade, qual a profundidade dessas comunidades? O que resulta de valor dessas comunidades? Então, não simplesmente eu ter comunidade não basta. Ou ter conexões não basta. É a qualidade dessas comunidades, a qualidade dessas conexões. E antes de vir para cá, eu estava assistindo uma colega que ela também é dessa área e ela estava falando de co-inteligência. Né? Ela disse, olha, de um lado eu tenho inteligência humana e do outro lado eu tenho inteligência máquina. A minha co-inteligência ela precisa ser crítica, ela precisa ser consciente. E aqui passa por uma coisa importante, porque nessa economia conectada, eu preciso entender que tecnologia não é ferramenta. Tecnologia, ela é força. Então, a gente precisa entender, e é como eu compreendo isso, né? São os meus, como eu estudo, é minha área de pesquisa. A tecnologia, por muito tempo, ela foi entendida como uma ferramenta. A gente Sim. usa isso, né? Depois nós tivemos um sujeito chamado Pierre Levy, que ele disse, não, mas a tecnologia é uma inteligência coletiva. Eu acredito que teve um avanço, porque aí, nessa inteligência coletiva, eu já tenho um senso crítico, eu já tenho uma apropriação consciente dessa. Mas pessoalmente, nós acreditamos que a tecnologia é uma força. Floride vai dizer que ela é uma força ambiental, ela transforma. Isso depende de como eu a vejo, ou ela é e eu preciso entender. Ela é de fato isso e eu preciso compreender. Infelizmente, as empresas, as pessoas ainda enxergam como ferramenta. Ferramenta, ela não tem muito impacto. Se eu entendo que ela é uma força, eu entendo que ela transforma. Então, uma tecnologia Isso vai muito além do que se imagina. Isso, ela não tem uma relação de interação contigo sem transformar você. Então, ela transforma e ela é transformada. Então, aqui a gente precisa compreender nesse ecossistema que eu não tenho só eu, ser humano, nesse grande ecossistema, nessas redes reticulares que nós estamos nessa nova economia, eu sou ser humano, eu sou uma entidade humana, mas eu tenho uma entidade não humana atante, que está atuando nessa rede, que transforma e ela impacta. E quando ela entra em interação, ela muda a sua realidade, ela muda a sua identidade, ela muda uma série de coisas. A gente precisa ter essa consciência. E aí entra esse aspecto. Se eu não tiver essa consciência, né, eu passo à margem disso. Não Sim. importa se eu tenho um doutorado ou não. Então, eu preciso ter consciência desses aspectos. E se eu não tiver consciência disso, eu fico aquém. Se eu for muito positivo, eu digo que você está olhando para a tecnologia apenas como ferramenta, ela vai continuar sendo uma ferramenta. Às vezes a gente costuma dizer assim, rapaz, eu tenho sem dizer marca, eu tenho um carro de marca X fantástico e eu estou utilizando ele como se fosse um carro bem simples, né? Porque a gente tem toda uma potência, né? Eu não estou me apropriando dessa potência, né? Eu geralmente digo assim, sabe? Eu vou usar essa expressão. Eu digo, olha, eu vou bem mais perto e mais prático. Nós usamos o Windows e talvez nós não usufruímos nem 5% do que ele nos oferece. Mais ou menos nessa linha, isso. Né? Eu vou citar aqui uma linguagem generativa presente nessa nova economia, que é o ChatGPT, uma linguagem generativa. Eu vejo o uso, que é o de fato ali é uso, né? O cara entendendo aquilo como uma ferramenta, quando ele poderia se apropriar, ali tem uma potência muito grande. Né? O pessoal usa muito essa questão do virtual. Virtual, ou eu tenho algo físico ou digital, virtual é uma potência, vem de virtus, é aquilo que pode ser potente. Então, o ChatGPT, ele é virtual, ele tem potência que a gente às vezes não compreende.
né? A gente precisa entender que mesmo... E é virtual. Que é digital, Mas né? É uma inteligência artificial que pode, muito embora... e nós sequer sabemos o que. E a gente poderia estar aproveitando todas as potencialidades, mas como nós não apropriamos, como as empresas não fazem apropriação, né, da inteligência artificial de tudo, eu hoje trabalho com algumas inteligência artificial e eu fico assim, relatórios, vou dar um exemplo na gestão financeira, relatórios financeiros. Às vezes a gente quer criar um relatório financeiro que a gente antigamente teria que contratar, né? Eu espero que ninguém aí me mata, alguém que é de banco, que é da área de dados, de sistema. A gente contratava alguém para fazer determinada coisa. Alguém estava me dizendo, professor, isso daí que o senhor faz, eu levaria uns 6 meses na programação. Tá? Hoje a gente gasta 15 segundos. 15 segundos. Porque eu consigo automatizar todos esses processos. E bem mais aperfeiçoado. Assertivo. Eu diria que bem mais assertivo. Bem mais assertivo. Né? Gente, eu estou conversando aqui com o professor Wilson Santos, ele que é vice-reitor da Universidade Vale do Salgado, e abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre economia hiperconectada. Professor Wilson, rapaz, quão rico é esse tema, né? Quão rico é esse tema. Mas o nosso programa ainda precisa se hiperconectar para que nós possamos aproveitar mais esse tempo. Mas eu vou chegar lá, viu? Eu vou chegar lá. Eu preciso fazer um intervalo, professor. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? É rapidinho, é só o tempo do cafezinho. E você, fique ligado, nosso intervalo, como falei aqui, é só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora, professor Wilson, rapaz, tema que me deixa assim triste porque o tempo é curto, mas é sempre muito bom ouvir e se hiperconectar no quesito, como você disse, a busca pelo ChatGPT, por exemplo, que é um tema, que é algo assim muito, mas muito interessante e sequer sabemos explorá-lo. Meu irmão, tempo muito curto, eu quero te agradecer por esse momento, volto mais vezes, o programa é seu e eu me sinto muito honrado em bater esse papo com você. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Se eu pudesse dar 2 palavras, eu acho que nós temos um desafio pela frente, que é de não só compreender, mas aprofundar as nossas conexões, né, e da qualidade dessas conexões, que talvez seja um desafio nesse cenário todo, né, que entra na questão de humanização. Né? Acho que a humanização passa à medida que a gente aprofunda e à medida que a gente dá significado e dá qualidade das nossas conexões. A segunda coisa para a gente encerrar é que nós temos pela frente o desafio de aprendizagem de novas competências, né? E se você me permitir, está sendo lançado pela editora Sorian, né? Competências, né, para esse novo momento. É um livro que eu estou lançando pela editora Sorian, que são a aprendizagem de competências para esse novo momento. Quais são as principais competências que não pode ficar de fora e que eu preciso desenvolver e aprender para poder enfrentar esse novo contexto. Muito obrigado. Lance seu livro aqui. Tá bom? Com certeza. Será uma honra lhe receber para a gente falar sobre esse assunto, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Lembre-se, você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Tempo curtinho, mas fica o nosso abraço para Dona Salete e Tia Jô no aeroporto. Marcos Antônio Santana, segurança de Dr. Raimundo, ligado sempre no programa Dr. Raimundo Macedo. Gente boa, seu médico, seu amigo. Damiana, esposa de Sérgio, em Barbalha. Doutor Queiroz, advogado, assiste o programa, muito obrigado. Dico e Deusinha, lá no sítio Correntinho, em Barbalha. Mariazinha e seu Zé, em Caririaçu. Benedita, em Barbalha. E mandar um abraço também para Bosco e Silvaneide, na JB Móveis, aqui em Juazeiro do Norte.
Nós vamos ficando por aqui. Em nome dessa produção que faz com que eu possa chegar até você, fica aqui o nosso eterno abraço e a nossa gratidão pela sua audiência. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.